Anita Malfatti foi uma importante artista brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889, com um problema congênito que lhe limitava os movimentos do braço e da mão no lado direito. Com o incentivo da família, em 1910 foi para a Alemanha. Estudou gravura, desenho e pintura, além de conhecer os principais mestres do expressionismo alemão. Quando retornou ao Brasil, em 1914, realizou sua primeira exposição individual, trazendo influências pós-impressionistas. Em 1917, realizou sua segunda exposição, exibindo quadros impressionistas. Mas o Brasil não estava preparado para suas obras. O país atravessava um momento de premência nacionalista. Não aceitou sua nova maneira de pintar, até mesmo porque o estilo da pintora fugia aos padrões vigentes no país. A mais violenta crítica à exposição de Anita foi a de Monteiro Lobato, publicada em dezembro de 1917, em O Estado de São Paulo, intitulada Paranoia ou Mistificação. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-se à luz de teorias efêmeras sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo, de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Já há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. Essa arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses, e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. A primeira voz que se levantou em defesa de Anita foi a de Oswald de Andrade. Pouco depois, jovens artistas e escritores, possuídos pelo desejo de mudança que as obras de Anita suscitaram, uniam-se a ela, como Mário e Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e Guilherme de Almeida. O artigo inflamado de Monteiro Lobato contra Anita deixaria marcas profundas na vida e na obra da artista. Anita caiu em forte depressão, vivendo um período de desorientação, um sentimento que carregou para o resto da vida. Sua primeira reação foi o abandono total à arte. Participou da Semana da Arte Moderna de 1922. Nos seus quadros Autorretrato, Mário de Andrade e O Toureiro, ela parece retomar um pouco das cores e formas de pintura que praticava por ocasião da exposição de 1917. O mesmo acontece com o quadro O Poeta. Faleceu em 6 de novembro de 1964, alienada do mundo, cuidando do jardim e vivendo de seus próprios devaneios. Oswald de Andrade nasceu em 11 de janeiro de 1890, em São Paulo. Sua personalidade irreverente e dada polêmica fez-se notar em 1917, quando defendeu a pintora Anita Malfatti contra os ataques de Monteiro Lobato. Participa do primeiro grupo modernista com Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto e Di Cavalcanti, de 1917 a 1922. Em julho de 1921, participa da caravana de jovens escritores paulistas ao Rio de Janeiro, a fim de fazer propaganda do modernismo. Torna-se o líder dessa campanha preparatória para a Semana da Arte Moderna. Em 1922, participa da Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo e integra o Grupo dos Cinco. Faleceu em 22 de outubro de 1954. Mário de Andrade, o chamado Papa do Modernismo, nasceu em 1893, no dia 9 de outubro. Em 1917, tem o primeiro contato com a modernidade na exposição de Anita Malfatti e afirma que ficou maravilhado com suas pinturas. Sua poesia manifesta-se modernista a partir do livro Pauliceia Desvairada. Em 1920, faz parte do Grupo Modernista de São Paulo. Em 1921, é apresentado ao público por Oswald de Andrade, através do artigo Meu Poeta Futurista. Faleceu em 1945. Menotti Del Pitta, escritor e jornalista paulista, nasceu em 20 de março de 1892.
Paulo Menotti Del Picchia estreia na literatura ainda estudante, com Poemas do Vício e da Virtude, de 1913. Trabalha intensamente pela divulgação dos ideais da Semana de 1922, usando como tribuna os jornais em que publica suas crônicas. Foi um dos líderes do movimento modernista, participando da Semana da Arte Moderna de 1922. Lázaro Segall, pintor e escultor brasileiro de origem lituana, nascido em 7 de julho de 1891, exerce influência decisiva sobre o movimento modernista brasileiro. O ambiente artístico, renovado pela Semana de Arte Moderna de 1922, as cores e a luminosidade tropical, inspiram sua pintura, cuja temática envolve a guerra, a questão judaica, os trabalhadores, as prostitutas e a vida dos imigrantes. Faleceu em 2 de agosto de 1957. Ronald de Carvalho, nascido em 1893, participou da Semana de Arte Moderna, sendo declamado no palco do Teatro Municipal, simbolista parnasiano nos primeiros livros e modernista no subsequente. Deixou em todos a marca da cor, da luminosidade fulgurante, realizando uma poesia gráfica e nítida. Faleceu em 1935. Guilherme de Almeida, advogado, jornalista, poeta, ensaísta e tradutor. Nasceu em Campinas, São Paulo, em 24 de julho de 1890. Um dos promotores da Semana de Arte Moderna em 1922, foi o fundador da Claxon, a principal revista dos modernistas. Integrou o grupo modernista como um dos poetas mais versáteis e populares de seu tempo, e faleceu na cidade de São Paulo, em 11 de julho de 1969. Manuel Bandeira nasceu no Recife no dia 19 de abril de 1886. Em 1903, a família se muda para São Paulo. Numa reunião na casa de Ronald de Carvalho, em Copacabana, no ano de 1921, conhece Mário de Andrade. Bandeira não participa da Semana de Arte Moderna, porém a obra Carnaval, de 1919, onde se encontra o poema Os Sapos, foi declamada com estrondo na Semana de Arte Moderna, inaugurando sua entrada no movimento modernista. Di Cavalcanti nasceu em 1897, no Rio de Janeiro. Quando seu pai morre, em 1914, Di obriga-se a trabalhar e faz ilustrações para a revista Fonfon. Em 1917, transferindo-se para São Paulo, segue fazendo ilustrações e começa a pintar. O jovem Di Cavalcanti frequenta o ateliê do impressionista George Elpons e torna-se amigo de Mário e Oswald de Andrade. Idealiza e organiza a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Cria para esta ocasião as peças promocionais do evento, catálogo e programa. Falece no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1976. Vitor Brecheret nasceu em São Paulo em 22 de fevereiro de 1894. Depois de uma temporada em Paris, voltou a São Paulo em 1919. Seu trabalho foi logo apreciado pelos jovens que, em 1922, organizariam a Semana de Arte Moderna. Em 1922, embora ausente, participou da Semana de Arte Moderna, expondo suas esculturas no saguão do Teatro Municipal de São Paulo. Vitor Brecheret morreu em São Paulo em 18 de dezembro de 1955. Vicente Rego Monteiro, nascido em Recife em 1899, numa família de artistas, foi um talento precoce. Em 1913, participou do Salão dos Independentes, na capital francesa. Voltou ao Brasil em 1917. Em São Paulo, em 1920, entrou em contato com os artistas e intelectuais que desencadeariam a Semana de Arte Moderna, da qual, em 1922, participou com 10 pinturas, enfatizando temas nacionais. Faleceu em 1970. De fulgores e de encanto, se é verdade